A grande lembrança, assim, que eu tenho é que a casa do construtor, quer dizer, na realidade, começou com uma casa não de materiais de construção, né? E era num bairro, assim, muito retirado, era num bairro de Santa Maria, né? E era um bairro que era de materiais de construção. Quer dizer, tanto... e naquele tempo o Expedito tinha um irmão, que era o braço direito dele, né, que infelizmente não está mais com a gente, que era o José Mário. Então eles começaram com material de construção. E não se passava pela cabeça deles, né, e o Altino também já trabalhava com material de construção, mas no outro lugar. Então, tanto o Altino quanto o Expedito, eles trabalhavam dentro do ramo da construção, mas não se pensava em locação de equipamentos, né? Então, essa imagem é que fica, né? Num bairro muito distante, né? Num bairro muito pobre, né? E num local assim que não se imaginava, né? Tanto ele como o Altino não se imaginava que ia começar uma casa do construtor, né? Uma casa do construtor com locação. Tanto eu como a Cristina, a gente foi sempre muito, a gente sempre apoiou muito os nossos maridos, né? E ela também não era ligada à profissão de construção, né? Ela era terapeuta ocupacional, trabalhava nisso, e eu, fisioterapeuta, trabalhando nisso, né? Logicamente, nem eu e nem ela, financeiramente, a gente tentava, né, sustentar a casa, e era com isso que a gente vivia. Quer dizer, a gente vivia com aquilo que Cristina ganhava, com aquilo que a Fátima ganhava, porque tudo depois ia para ia direto para isso, a casa do construtor, né? Quando eles começaram a pensar em locação de equipamento. Então, tanto eu como a Cristina sempre trabalhamos na área de saúde, e a gente sempre dava, além do apoio financeiro, lógico, a gente também estava muito ao lado, né, dos nossos maridos. Então, a gente, assim, batalhou bastante, né, também. Quer dizer, a gente não batalhou junto, né, assim, dentro do ramo deles, mas a gente estava sempre muito do lado deles, né? E, então, isso, eles tiveram sempre o nosso apoio, né? Nosso apoio como esposa, nosso apoio como, né, como mulher, como empreendedora. Quer dizer, a gente estava sempre muito juntas, né? E um fato também muito importante, que a gente tinha um elo de amizade, nós quatro. Então, eu acho que isso também foi uma coisa assim que ajudou bastante. Olha, não tem um, tem muitos, né? São muitos os casos, porque, logicamente, além de profissional, né? Além de fisioterapeuta, eu era mãe e, assim, e tinha que gerenciar todos os problemas da casa, né? Porque ele saía e viajava e, logicamente, ele tinha que resolver as coisas dele, né? E quantas vezes eu tinha, assim, que ir trabalhar, né? Tanto o Bruno quanto a Mariana estavam doentes, né? E eu falava, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, não posso perder o dia, não posso ficar em casa. E com a graça de Deus eu tive muito apoio da minha mãe, né? Minha mãe me deu muito apoio. Minha mãe naquele tempo era aposentada. Minha mãe sempre falava, não, vai trabalhar, deixa eles aqui que eu cuido e vai trabalhar. Se eu não tivesse esse apoio também da minha mãe, eu não sei como eu faria, né? Então eu falo assim, foi assim muito complicado quando eles eram pequenos, né? Como toda mulher que tem que trabalhar fora, quando tem criança pequena, mas eu tive assim
muito apoio, né? Muito apoio da minha mãe e assim, e quando o Expedito não tinha não tinha assim nenhuma função fora, né, fora de Rio Claro, o Expedito era sempre muito presente. Então ele fazia muita questão de almoçar em casa, de jantar em casa, né? Final de semana de ficar em casa. Então isso, a presença, né, nos momentos que ele podia, ele sempre estava em casa. Então isso também foi uma coisa muito marcante. Mas os momentos a gente sempre passei, quer dizer, né? E, então a gente sempre tinha tinha que dar um jeito, né? E, e eu tive assim esses apoios, né? E a presença sempre do Expedito quando ele podia ficar em casa, né? O Expedito, marido, eu falo assim, que eu não poderia ter outro marido, né? Eu, sem ser ele. O Expedito é um marido assim, apesar de toda correria, né? Toda a dedicação que ele tem pela casa do construtor, né? Ele é um marido muito presente, é um marido muito carinhoso, é um marido muito preocupado, né? É um marido assim que está sempre telefonando para mim para saber como é que eu estou, como é que eu não estou. Aliás, ele é muito mais atencioso do que eu, né? Eu falo que Deus não podia dar um marido melhor para mim do que o Expedito. Como pai, ele é também muito carinhoso, também muito preocupado, né? Também assim um excelente pai. E eu falo que nós tivemos a graça de nossos filhos voluntariamente também gostar, né, de trabalhar na casa do construtor. Tem muitas pessoas que falam assim, mas vocês têm seus filhos trabalhando na casa, vocês já chegaram a perguntar, né, vocês impuseram para que eles trabalhassem? Não. Eu acho que o fato de ver o pai tão realizado, né, fez com que eles pegassem amor e trabalhassem na casa do construtor. Quer dizer, eles trabalham até hoje por opção. E muitas vezes o Espírito chegou a perguntar, mas é isso que vocês querem mesmo? Vocês não querem fazer outra coisa? E eles falam que não. Eles estão contentes trabalhando na casa do construtor. E para a gente também é um orgulho, né? A gente fica muito contente. Então o Espírito também é um pai carinhoso, é um pai atencioso, né? É um pai amoroso. Então eu falo assim que eu tenho um excelente marido, né? E um pai muito carinhoso, né? E um excelente pai para os meus filhos. Mudou no sentido assim, hoje a gente tem muitos franqueados, né? Hoje a gente tem assim muito orgulho de receber muitos prêmios, né? Eu acho que os prêmios que eles ganharam, né? Que a casa do construtor ganhou, foram prêmios merecidíssimos, né? Eu tenho certeza que todos foram muito bem merecidos. Eles, Altino e Expedito, né, são pessoas assim boníssimas, são pessoas assim que eu falo que se fossem irmãos não se entrosavam tanto como eles se entrosam. Então eu digo assim que nesses 30 anos eles sempre trabalharam em conjunto, trabalharam unidos, né? E foi assim, todos os prêmios, tudo aquilo que eles conquistaram, construíram, né? Foi muito merecedor, sabe? Eu acho que esses 30 anos, até na hora do almoço hoje eu estava falando com o Expedito, foi assim, tem que fazer uma festa mesmo, sabe? Eu teria que fazer uma festa, começasse de manhãzinha, né, terminasse à noite, porque é muito merecedor. Para os dois. Eu acho que eu nunca vi duas pessoas assim se entrosarem tanto como os dois e trabalharem muito. Eles, né? Eles trabalham muito, não vendo
a si próprio, mas vendo assim a franquia crescer, né? Vendo assim os franqueados ficarem cada vez mais satisfeitos, cada vez mais progredindo, né? Então eu acho assim que eles não pensam em si, mas eles pensam nos franqueados e eles pensam na grandeza, né, da franquia, no sentido da franquia crescer, não por merecimento próprio, né, mas assim, para que realmente cada vez mais a casa do construtor for aumentando, para que traga isso maior benefício para os franqueados, não para eles. Então, parabéns mesmo aos dois, né? Ao meu marido Expedito, ao Altino, enfim, a toda a família da Casa do Construtor.